Fala pessoal, esse é o canal Esperança Viva, onde a esperança permanece viva, continua viva. Eu sou Josué e hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração. Talvez você já conheça aquela passagem da viúva, que ela não tinha mais nada em casa e ela teve que vender várias coisas, ela teve que abrir mão de várias coisas e uma das coisas era, a última opção dela era os filhos dela, que ela precisava vender eles iam ter que trabalhar como escravos para poder pagar essa dívida. Só que aonde tem essa situação, também tem a situação que um profeta estava ali, passando por aquele local. E esse profeta se chamava Eliseu. Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa. E ela falou, eu não tenho mais nada, eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho nada. E basicamente só o que eu tenho é azeite. Um azeite, um pouco de farinha, e é só isso que eu tenho e pronto. E no final das contas ele pediu para que ela pegasse botijas e encontrasse várias botijas e pegasse dos vizinhos as botijas também emprestadas e pegasse e começasse a encher de azeite e botar aquele azeite que ela tinha, e aquele azeite começou a se multiplicar e enfim, na casa que faltava agora prosperava. Então, muitas vezes no momento de escassez, Deus vai provar a nossa fé. Deus vai provar a gente para ver se a gente vai dizer, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Para ver se a gente vai dizer, vai questionar, para ver se a gente vai falar alguma coisa, para ver se a gente vai murmurar. E é nesse momento de escassez que a gente deve confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque mesmo por mais que na palavra diga que nem só de pão a gente viverá, mas a gente ainda precisa do nosso alimento, da nossa carne, para que a gente possa viver, certo? Mas, enfim, Deus, ele consegue prover esses alimentos pra gente, assim como ele proveu lá no deserto. Muitas vezes Deus proveu no deserto para aquele povo que estava muitas vezes aprisionado lá no Egito, que saiu do Egito para ir para a terra prometida. Deus proveu o pão, Deus fez sair água da rocha, Deus fez tantas coisas que ele proveu em tantos momentos que ele proveu, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que provê, assim como ele proveu lá com Abraão, na hora de Abraão entregar Isaac. O que você tem para entregar para Deus para que ele proveja na sua vida? O que você tem para entregar? Porque muitas vezes a gente só deve entregar aquilo que a gente tem. É isso que a gente tem que entregar, aquilo que a gente tem. Só porque naquele caso daquela mulher é curioso, porque ela não tinha nada. Ela não tinha realmente nada. A única coisa que ela tinha era aquele pouco de azeite. E aquele pouco de azeite foi o que fez ela acreditar que Deus estava com ela. Porque só tem aquele pouco de azeite. E o profeta diz assim, vai lá e busca botijas, e ela começou a encher aquele negócio de azeite, e ela começou a acreditar que realmente que aquele azeite ia fazer a multiplicação naquela casa, ia ser a profecia daquela casa, ia ser a promessa de Deus cumprindo naquela casa. Por quê? Porque muitas vezes você precisa tomar essa decisão. O azeite vai prover, mas você precisa entregar aquilo que você tem. Muitas vezes o que você tem é muito pouco. Você tem uma moeda de 10 centavos, você tem você tem apenas as suas palavras para entregar para Deus, você tem apenas as suas orações, o seu aleluia para entregar para Deus, mas você precisa entregar esse coração para Deus, entregar isso para Deus para que Ele venha prover na sua vida. E muitas vezes a gente só questiona e não adora. Existem louvores antigos que falam questiona ou adora, né? Então, muitas vezes a gente questiona a vontade de Deus, mas a gente adora pouco e a gente esquece que Deus é um Deus provedor. Deus só vai prover na sua casa quando você lembrar que somente Ele pode prover na sua casa. Você tem que confiar, porque a palavra de Deus é sobre confiança, é sobre confiar quando parece que tudo está difícil, quando parece que o silêncio do céu tá na sua vida. Você tem que confiar e acreditar. A confiança em Deus, ela tem que ser mútua.
para que a promessa e a profecia ela te alcance, sabe? Os profetas, eles tinham uma vida íntegra com Deus, eles tinham que confiar em Deus para que as palavras de Deus viessem direto a eles, para que eles pudessem entregar para aquelas pessoas e prover na vida daquelas pessoas, porque eles precisavam estar cheios para que chegasse ao ponto de outras pessoas também sejam alcançadas, entende? E é sobre isso. Naquele momento, aquela viúva, ela já não era mais aquela viúva que não tinha nada. Ela era uma viúva que tinha a providência de Deus, que se multiplicou e poderia multiplicar ainda mais para a rua dela, para a família dela, para outras pessoas ao redor dela. Por quê? Porque ela confiou naquilo que Deus poderia fazer na vida dela, através do profeta Eliseu. Então, tu imagina só, Deus ainda tem azeite para você multiplicar. Deus ainda faz com que o azeite multiplique. Deus ainda é um Deus de provisão. Então, não esqueça disso. A provisão de Deus ela vai alcançar você. Se você confiar, se você entregar, porque ela vai alcançar você, transbordar através de você e alcançar outras pessoas. E assim vai ser uma grande fila e uma grande rede que vai alcançar e vai ser, no final das contas, um grande anúncio da palavra do Senhor se cumprindo na sua vida e através de vidas e vidas e vidas e vidas. Enfim, que Deus abençoe essa palavra que eu tinha para você hoje e entrega tudo para Deus, mesmo que o seu tudo seja só um grão, mas entrega, porque Ele vai fazer acontecer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.